Olá, pessoal! Hoje vamos dar início às integrais em campos vetoriais. E para dar início, nesse novo tema, hoje vamos falar um pouco sobre integrais de linha, tá certo? E ver como que é o comportamento das integrais de linhas aí e o para que serve, como fazer essa integral, tá? Vamos ver como que é o comportamento aí de integrais sobre caminhos diferentes e é justamente isso, tá? E para começar uma motivação aqui, tá legal? Olha só, para que servem, né, essas integrais de linhas? As integrais de linhas são integrais em situações bem mais específicas, né, num formato mais geral, e elas podem nos ajudar, por exemplo, na massa de um fio ao longo de uma curva. Então, você quer calcular a massa total de um fio em torno de uma curva, tá? As integrais de linhas podem nos ajudar com relação a isso. Encontrar o trabalho de uma força que é variável ao longo de uma curva, tá? Às vezes você quer procurar aí uma energia potencial, a circulação de fluidos, fluxo de calor, tá? É, Existem várias aplicações aí na física, na própria matemática e é, existem então várias aplicações na física e na matemática e aos poucos vamos falando dessas aplicações e aprendendo aí a utilizar, tá, essa ferramenta nova que é muito importante. Tá legal? Bem, então, primeira coisa, e aí talvez uma grande diferença, nas integrais de linhas, a integral aqui eu vou calcular uma integral de uma função, tá certo? Só que agora eu não vou olhar para um intervalo, tá? Por exemplo, um intervalo AB. Aqui eu vou olhar em cima de um caminho, em cima de uma curva, da qual a gente consegue parametrizá-la, tá? Para um parâmetro aí. E aí podemos construir uma definição de integral de linha da seguinte maneira. Considere, tá, f e suponha que essa f está definida, tá, em cima, tá, em uma curva C, fornecida parametricamente por r de t igual a g de t i mais h de t j mais k de t k, com t variando aí de a até b. Então, olha só, eu tenho aqui uma parametrização da curva, tá? Aqui na direção ijk. Então, tenho aqui funções, todas as funções de t, esse t variando aí de a até b. E aí, a integral, tá? Nós vamos chamar aí de integral de linha de f sobre c, justamente essa integral aqui, ó, a integral em torno de c de f de x, y, z ds, tá? Então, a diferencial aqui está sobre a minha curva C. E quem que vai ser essa integral e como que nós formamos ela, tá? Essa integral aí, ela vai ser o limite do somatório de f de xk, yk, zk, delta, sk, tá? Com k variando de 1 até n, a gente vai fazer o n aí tendendo ao infinito. Então, quando esse limite existe, a gente vai ter essa integral aqui, tá certo? Agora, por que esse somatório, né? Então, da mesma maneira que nós já tínhamos visto nas outras integrais, imagine aqui, ó, eu tenho aqui a minha curva C, eu saio aqui de um t inicial A e vou parar até um t final aqui B. Eu vou tomar partições dessa curva, tá? Tomo partições dessa curva. E aí, quando eu olhar aqui para um intervalo, tá certo? Para quando eu tomar aqui um intervalozinho aqui de uma partição, vou chamar de delta SK, que é justamente aqui, eu vou pegar um ponto aqui, tomo um ponto aqui dentro desse intervalo, que eu vou chamar de xk, yk, zk, e eu aplico isso sobre a minha função. Então, toda vez que eu fizer isso para todos os ΔS, tá? E tomar esse somatório, eu vou ter aí a minha integral. Quer dizer, eu vou ter um somatório que é próximo
da integral. Aí quando eu aplicar o limite com n tendendo a infinito, significa que essas partições aqui vão ser tão pequenas, que as diferenças que vão aparecer para esse produto aqui tendem a zero, tá? Então o resto disso aí tende a zero. E aí eu construo então a minha integral de linha de f sobre uma região C, tá certo? Bem, aí se C é uma curva lisa, tá? Dentro daquele intervalo do parâmetro t de A até B. Isso significa, né, se a curva é lisa dentro desse intervalo, vai significar que eu vou ter V, né, o vetor V sendo dr dt. Esse vetor aqui, tá? Ela é contínua e nunca vai zerar, tá? Nunca vai ser o vetor nulo. E aí, isso é importante, tá? Para a nossa característica, para a gente aplicar aí a nossa integral. Uma outra coisa, relembrando lá de parametrização, nós falamos em capítulos anteriores, né? Vocês viram isso em cálculo 1. A equação de comprimento de arco ela é dada aqui, tá? Por o módulo de V, que é igual a raiz quadrada de dx dt ao quadrado, mais dy dt ao quadrado, mais dz dt ao quadrado, tá? Isso aqui é o ds dt. E daqui a gente pode tirar aqui uma equação importante para nos ajudar a calcular a integral de linha, tá? E olha só, eu posso obter então que ds é o módulo, né, de ΔV dt vezes dt. O módulo. Então aqui ó, vamos obter o seguinte. Assim, vamos obter o seguinte. ΔS igual ao módulo de V de t vezes dt. Tá? Então, como que eu faço para calcular uma integral de linha? Bem, para integrar uma função contínua f de x, y, z sobre uma curva C, primeira coisa que nós vamos fazer é encontrar uma parametrização para a minha curva. Então, eu preciso encontrar uma parametrização para a curva. Uma vez que se obteve a parametrização da curva, tá? Determinando aí o parâmetro, né, de onde até onde que ele está variando, aquela integral de linha, né, que é a integral de C f de x, y, z ds, pode ser transformada na integral de A até B, e aí nós vamos substituir o x, o y e o z por funções da parametrização, né? Então aqui na direção de I, J, K, eu vou ter g de t, h de t e k de t. Então eu aplico aqui, ó, g de t, h de t, k de t. Então eu vou aplicar a minha função sobre essa parametrização, tá? E vamos trocar o ds por módulo de vt dt, tá certo? E assim nós vamos conseguir calcular a integral de linha. Tá legal? Vamos fazer um exemplo que vai nos ajudar a internalizar melhor esse conceito. Então, olha só, exemplo 1. Vamos integrar a função f de x, y, z igual a x menos 3y² mais z sobre o segmento de reta C unindo a origem ao ponto 1, 1, 1. Então, a origem aqui é do sistema cartesiano ortogonal, 0, 0, 0. E aí nós vamos ter que um segmento de reta, tá? Saindo aí de 0, 0 e indo para 1, 1. Então, e aí a gente precisa tomar, então, um primeiro passo, tá? Então, vamos aqui ao primeiro passo, tá certo? O primeiro passo que eu vou obter é achar uma parametrização aqui para essa minha curva, tá? Então, a minha curva, vamos parametrizar ela, R de t, uma parametrização simples, né? A gente pode tomar a diferença assim, entre esse vetor, tomando quem que é esse vetor R de t, esse vetor pode ser tomado pela diferença desses dois pontos, né? E aí uma parametrização vai ser 1, né? Um t na direção I mais t na direção J mais t na direção K. Mais t na direção K. Tá?
Poderíamos escrever assim se quiséssemos, ó, T, T, T. Tá legal? E note aqui que o meu T, tá legal? O meu T aqui, ele vai percorrer aqui de 0 até 1. Então, observe, quando o T for 0, aqui fica 0, 0, 0, que saio aqui do ponto da origem, né? E aí, quando eu vou percorrendo, ele percorre como uma reta, tá? Como uma linha linear. E aí ele percorre e fica 1, 1, 1, né? Então, quando o T for 1, vai ficar 1 na direção de I, 1 na direção de J, 1 na direção de K. Bem, o que seria para nós, então, o segundo passo? O segundo passo é calcular a integral. Tá certo? Então, vamos calcular aí a integral. Bem, para calcular a integral aí em torno dessa curva C de f de x, y, z ds, é calcular a integral de 0 até 1 de f aplicado no x e yz, que são as funções que estão multiplicando aqui na direção de i, j, k. Então, aqui vai ficar t, 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 ok? Vezes o módulo de v de t, dt. Então, eu tenho que calcular isso daqui, tá certo? Aí eu já vou abrir aqui um rascunho importante para a gente perceber algo aqui interessante, que é o seguinte: quem que é o v de t, tá? Quem que é o v de t? O v de t vai ser a raiz quadrada, tá? Como foi definido, da derivada deste primeiro elemento aqui, tá? Na direção de derivada desse com respeito a t, que fica 1, né? Então vai ficar 1 ao quadrado, mais a derivada na direção de y com respeito a t, então a derivada de t com respeito a t também dá 1, então fica 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que é a derivada aqui na direção de k com respeito a t. E aí aqui vai ficar a raiz quadrada de 3. E aí, então, eu consigo calcular, organizar aqui, que vai ficar de 0 a 1. Quem que é a minha função? A minha função f é x menos 3y² mais e. Então, eu vou substituir por t, vai ficar t menos 3y, o y é t também, tá? T ao quadrado, mais o z também é t. Isso vezes raiz de 3 dt. Então, aqui já está bem encaminhado aqui para mim fazer essa conta, tá? Então, aqui eu tenho integral de 0 a 1. Eu posso unir aqui, ó, t mais t, fica 2t. Eu tenho raiz de 3 também que está multiplicando. Então, aqui fica 2t menos 3t ao quadrado dt. Isso aqui será igual ao quê? Bem, o raiz de 3 ele pode sair para fora da integral, e aí eu já vou calcular a integral com relação a t, tá certo? E a integral com relação a t vai ser o seguinte: 2t, a integral de 2t com respeito a t vai ficar 2t ao quadrado sobre 2, ou simplesmente t ao quadrado, menos 3t ao quadrado. Quando eu fizer a integral disso, aqui vai ficar t ao cubo sobre 3, vai simplificar com 3, então fica menos t ao cubo, variando aí de 0 até 1. E observe que esse resultado vai dar 0, tá? Quando eu substituir 1 aqui, vai ficar 1 ao quadrado menos 1 ao cubo, que dá 0. E quando eu substituir 0, vai ser 0 ao quadrado menos 0 ao cubo, que também dá 0. Então, a integral de f de x, y, z sobre meu segmento de reta C, tá? Unindo o ponto 0, 0, 0 até 1, 1, 1, é igual a 0. Tá certo? Então, pessoal, após esse exemplo, olha só uma propriedade que temos aqui, uma propriedade já conhecida das outras integrais, tá? Que é a propriedade de aditividade. Então, quando a gente tem integrais de linha, tem uma propriedade muito útil, que é, uma vez que você tem C, uma curva lisa definida em trechos, tá? Então, olha só, se eu tiver C e essa curva C,
ela for a união de várias curvas lisas, tá? Pelas suas extremidades, então a integral de f sobre c ds vai ser o somatório dessas integrais aqui, ó, da qual eu tenho c sendo a união, tá? A soma dessas curvas, c1, c2, c3, cn. Quer dizer, vai ser igual a integral de f em c1, mais a integral de f em c2, mais a integral de f em c3, até chegar a integral de f em cn. Tá legal? Então, vale aí essa propriedade aí de atividade. Quer dizer, se eu tiver uma curva, então, lisa e ela... ou melhor, se eu tiver uma curva e ela for a união de várias curvas lisas pelas suas extremidades, então a gente consegue fazer essa integral, e essa integral é justamente esta soma aí, tá? E para aplicar essa propriedade, vamos fazer aqui mais um exemplo, tá? E é bem parecido aí com o anterior, tá? Quando eu digo bem parecido, é porque é o seguinte, eu tenho a mesma função, eu quero integrar a mesma função sobre uma região aqui, C, que vai ser a união de C1 e C2. Então, no exemplo 1, nós calculamos a integral de linha sobre o segmento de reta que ligava a origem até o ponto 1, 1, 1. Aqui eu estou escolhendo outro caminho, estou escolhendo o caminho da qual eu venho aqui de 0, 0, 0 e passo por 1, 1, 0. E daqui eu vou de 1, 1, 0 para 1, 1, 1. Tá certo? Vamos calcular essa integral e vamos ver o que vai acontecer. Tá legal? Então, primeiro passo é o que? É encontrar aí uma parametrização para as curvas C1 e C2. Tá certo? Então, para a curva C1, vou chamar aqui R1 de t, eu tenho, fazendo essa... tomando o ponto 0, 0, 0 e fazendo a diferença aqui de 1, 1, 0 com 0, 0, 0, obtemos t na direção I mais t na direção J. E aí observa que fica 0 na direção K, tá? Observe que esse caminho ele não se desenvolve aí para Z. Aqui com o meu t variando de 0 até 1, tá? O R2 de t vai ser... Agora eu vou tomar o ponto aqui 1, 1, 0, tá legal? Então, fazendo a diferença aqui, 1 menos 1 dá 0. Porém, ele sai do ponto 1, então ficaria 1 mais 0, né? Então, fica aqui 1 na direção I, mais 1 na direção J. A diferença aqui também dá 0. E na direção K, eu vou ter T, tá certo? Vou ter T aqui, vezes K. Então, na direção de K. Aqui também o T variando aí de 0 a 1. Tá joia? Observe o seguinte, aqui eu vou fazer de maneira mais rápida, tá? O módulo, tá, desse V1 de T, neste caso aqui vai ser o quê? Eu vou ter que calcular aqui a derivada de cada um desses. A derivada desse vai ser 1, a derivada desse vai ser 1. E aí vai ficar 1 quadrado, mais 1 quadrado vai ficar a raiz de 2. Lembrando que a derivada de 0 é 0. Aqui, quando eu for calcular V2 de t, tá? O módulo, eu vou ter aqui a derivada de uma constante que é 0, a derivada de uma constante que é 0, e a derivada de t que é 1. Vai ficar a raiz de 1, que vai ser 1. E aí eu estou pronto aqui para seguir o meu segundo passo, que é o cálculo aí dessa integral neste caminho, tá? Então, a integral, aí eu vou colocar aqui assim, ó, C1 união com C2, de f de xyz ds vai ser a integral de 0 a 1. E aí eu vou fazer o somatório aplicando a propriedade de aditividade, tá? Vou olhar aqui primeiro para C1, tá? Então, quando eu olhar primeiro para C1, quando eu substituir na minha função,
eu tenho t para x, t para y e 0 para z. Então, vai ficar, substituindo aqui na função, t menos 3y, no y vale t, então fica menos 3t ao quadrado, e o z aqui vale 0. Tá? É o módulo, né, de ver t1, aqui vale raiz de 2 dt. Tá certo? Isso aqui mais, agora no C2, tá? Aqui eu esqueci de pôr, eu tenho aqui C2. A curva C2 também aqui variando de 0 a 1, o meu t, eu vou ter aqui, na hora que eu substituir minha função lá, o x vale 1, tá? Então fica 1 menos 3, o y também vale 1, então fica aqui 1 ao quadrado, mais z, o z aqui nesse caso vale t, tá joia? O V2 de t vale 1, já calculamos aqui, dt. E aí agora só basta calcular essas integrais, tá? Aqui o raiz de 2 pode sair para fora, eu já vou calcular a integral aqui. A integral aqui vai ser t ao quadrado sobre 2, menos a integral de t quadrado vai ser t ao cubo sobre 3, aqui tem um 3, vai simplificar, então aqui fica t ao cubo, variando de 0 a 1. Mais, bem, aqui eu tenho 1 menos 3 vezes 1 quadrado, 1 ao quadrado é 1, vezes 3, então isso aqui tudo fica 3, e 1 menos 3 fica menos 2, tá certo? Então, a integral de menos 2 vai ser menos 2t, e mais o t, a integral de t vai ser t ao quadrado sobre 2, variando de 0 a 1. Então, aqui agora só fazendo essa substituição, tá? Quando aqui for 1, vai ficar meio menos 1. Quando for 0, vai ser 0 aqui, vai ser 0 aqui, mais. E de cá, nós teremos menos 2 vezes 1, quando o t assume o valor 1, mais 1 ao quadrado sobre 2, que é meio. E quando for 0, aqui 0 e aqui 0. Tá? Então, bem, meio menos 1 vai ser menos meio, então aqui fica menos raiz de 2 sobre 2, tá certo? E de cá eu vou ter menos 2 mais meio, que dá menos 3 meios. E aí eu finalizo aqui, então, o cálculo dessa integral aqui, tá certo? Para esse exemplo 2. Então, a integral sobre C1 e C2, essa curva aqui, né, que é a união de C1 com C2, vai ser menos raiz de 2 sobre 2 e menos 3 sobre 2. Tá legal? Pessoal, então, olha que interessante. Do exemplo 1 e o exemplo 2, nós temos a mesma função. Estamos saindo da origem 0, 0, 0 e indo para o ponto 1, 1, 1, só que por caminhos diferentes. E as minhas integrais deram valores diferentes. Então, nós observamos o quê? Que o valor da integral de linha ao longo de um caminho, unindo dois pontos, pode mudar se você mudar o caminho entre eles. Quer dizer, se eu estou calculando, então, a integral de uma função f, e aí eu tomo caminhos diferentes, mesmo as extremidades sendo iguais, quer dizer, se eu estou subindo aqui em espiral para um ponto, ou se eu estou subindo em linha reta, ou estou subindo em polígonos, tá? Eu posso ter valores diferentes. Nós vamos abordar sobre esse assunto um pouco mais para frente, tá legal? E uma interpretação aqui interessante, tá bom? Para essa integral de linha é o seguinte. Note lá no início eu falei sobre, né, eu tenho aqui uma curva C e eu quero fazer a integral de f, e aí eu vou tomando aqui as minhas partições. Eu posso interpretar, se eu tiver f, tá? Por exemplo, aqui uma f de xy sendo positiva, tá? Ela acima aqui do plano xy, se essa minha função aqui, tá? F de xy, ela for maior ou igual a zero, para todos esses pontos aí da minha curva, a integral, tá?
neste caminho dessa função f de x, y, ds, ela vai me dar a face lateral cilíndrica dessa curva. Quer dizer, quando eu pego essa curva e vou fazendo as projeções até o plano XY, vai formando essa parede aí que vocês estão vendo aqui. E essa integral pode ser interpretada desta maneira. Então a gente tem uma interpretação bacana aí no caso de eu ter uma função f de x, y maior ou igual a zero.